Pessoal, estou aqui em Londres, na City Road, onde está também a capela de Wesley, mas ao meu fundo aqui está o túmulo de John Bunyan. John Bunyan foi um escritor cristão muito conhecido pela obra O Peregrino. Ele nasceu no dia 28 de novembro de 1628 e morreu no dia 31 de agosto de 1688. Uma saga, uma vida, um exemplo, uma biografia que marcou a história da igreja. John Bunyan foi um escritor e pregador cristão nascido em Harrowden, Eastall, na Inglaterra. Foi autor do Peregrino, provavelmente a alegoria cristã mais conhecida em todos os tempos. Bunyan teve pouca educação escolar. Ele seguiu seu pai no comércio em Tinker e serviu no exército parlamentar de Newport, em Pagnell, em 1644 até 1647. Em 1649, ele casou-se com uma jovem mulher. Viveu em Eastall até 1655, quando sua esposa faleceu. Então, mudou-se para Bradford. Ele se casou de novo em 1659. Foi contemporâneo de João Ferreira de Almeida, o que traduziu a Bíblia para o português. Também foi contemporâneo de outros missionários da época, que vai, por exemplo, 1635, vai nascer o Jacob Spener, que vai evocar o pietismo, que é uma ortodoxia, um reclame, ortodoxia alemã. Também em 1665, Augusto Frank, que vai iniciar o processo missionário. Então, é uma riqueza assim incontável. Está aqui pisando hoje, mostrando para vocês algo assim fantástico do tempo da história. John Bunyan, então, ele foi um grande escritor, deixou um legado que é o Peregrino. E vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Em sua autobiografia, Grace Abundant, Abundante Graça, Bunyan descreve a si mesmo como tendo conduzido uma vida abandonada em sua juventude, mas não existe nenhuma evidência que ele era pior que os seus vizinhos. O único defeito que ele especifica é a profanação, além da dança e persuasão. O surpreendente poder da sua imaginação o levou a contemplar atos de impiedade e profanação, e a uma vivida realização dos perigos por eles envolvidos. John Bunyan era uma pessoa muito dedicada a Deus. Ele descrevia a si mesmo como uma pessoa que era incomodada pelo Senhor. Falava que tinha um pecado imperdoável e ouvia a voz dizendo: vender a Cristo, vender a Cristo. Eu acho que hoje em dia estava mais prático, né? Das pessoas que hoje fazem o evangelho comércio, ouvir essa palavra, vender a Cristo, vender a Cristo. O caso de Bunyan, ele pensou muito bem sobre isso. E ele então escreve uma obra. E essa obra dele é cheia de visões, de comparações. E ele ajudou seu pai em Tanner como comerciante em 1647, de 1644 a 1647. Casou com uma jovem, linda mulher, mas ela foi a falecer. Em 59 ele casou-se de novo e foi morar em Bradford. Lá desenvolveu sua vida cristã e assim ele foi crescendo no conhecimento e na graça de Deus para hoje ser um respaldo para o Evangelho. Em particular, ele era atormentado por uma curiosidade concernente ao pecado imperdoável e uma preposição que já o havia cometido. Ele continuamente ouvia vozes alertando-o a vender a Cristo e era torturado por temerosas visões. Depois de severos conflitos espirituais, ele escapou desta condição e se tornou um entusiástico e assegurado devoto. Ele foi recebido na Igreja Batista em Bedford por imersão no rio River Great, em 1653. Em 1655, ele tornou-se um diácono e começou a pregar, com marcante sucesso desde o início. John Bunyan foi recebido na Igreja Batista de Bradford, aqui na Inglaterra, em 1653. Foi batizado por imersão no rio River Great. E ali ele foi levado a diácono. Depois que se tornou diácono, ele tornou-se um pregador entusiasta,
contra o pecado, evocando a santidade. Ele já tinha no coração o mesmo sentimento que os metodistas iriam nutrir nos séculos vindouros, que seria os anos de 1700. Naquela época já John Bunyan era muito dedicado ao Senhor e as suas mensagens eram mensagens poderosas. Bunyan discordava fortemente dos ensinos da Sociedade dos Amigos e tomou parte, durante os anos 1656 e 1657, em debates escritos com alguns de seus líderes. Primeiramente, Bunyan publicou um artigo com o nome Algumas Verdades do Evangelho Abertas, na qual ele atacou crenças quaker. O quaker Edward Burrough respondeu com a mesma veemência no artigo A Verdadeira Fé do Evangelho da Paz. Bunyan refutou o panfleto de Burrough com uma tese que se chamou Uma Vindicação de Algumas Verdades do Evangelho Aberto, respondida por Burrough com verdade, a mais forte de todas, testemunhada adiante. Depois o líder quaker George Fox entrou na rixa verbal, publicando uma refutação à redação de Bunyan e sua obra O Grande Mistério da Grande Prostituta Desvendado. Em 1658, Bunyan foi processado por pregar sem uma licença. Não obstante, ele continuou a pregar e não sofreu um aprisionamento até novembro de 1660, quando foi levado à cadeia municipal de Silver Street, em Bedford. Ali ele ficou detido por 3 meses. John Bunyan fez parte de uma sociedade de amigos por 1 ano e ele discordou de muitos pontos daquele grupo. Ele enfrentou um quaker e teve muitos debates com ele. Chegou a escrever uma tese, Verdades do Evangelho Aberto. Esse rapaz contestou. Sabe o que aconteceu? O próprio George Fox, que era também fundador dos Quakers, veio e discutiu, entrou na rixa, entrou no problema, entrou na celeuma. Ele foi processado por pregar sem licença e depois ele foi levado ao aprisionamento. 10 meses depois, ele foi levado à justiça para se explicar. Ele não desistiu, ele afirmou suas teses de novo e aí foi preso mais uma vez. Agora ficou um período de 12 anos preso, até que o rei Carlos II faz um édito de indulgência e o libera. Naquele período ele saiu da cadeia e já tornou-se o pastor da Igreja Batista de Bradford, mas logo em seguida foi de novo aprisionado e ficou na cadeia por muito tempo. Quando ele saiu, viveu por pouco tempo, porque no dia 31 de agosto de 1688 ele veio a falecer porque pegou uma gripe forte. Lá onde ele ficou na cadeia, um local totalmente fétido, frio, sem nenhum tipo de amparo de saúde, ele foi, na verdade, acometido de doenças e a sua parte imunológica ficou muito fraca, ao ponto de uma gripe forte matá-lo. Ele estava indo para Snow Hill, aqui na Inglaterra, e morreu na casa de um pastor amigo dele. John Bunyan deixa-nos um legado incomparável do Evangelho. Se eu pudesse descrever John Bunyan como uma palavra, eu diria abnegação. Tudo o que ele fez, tudo o que ele escreveu, tudo o que defendeu, visando a santidade, o evangelho puro pregado naquela época, deixa-nos hoje uma história sem fim de um coração totalmente dedicado ao Senhor Jesus. Que outros John Bunyans possam aparecer. A época de 1600, nós vamos ter alguns contemporâneos como o João Ferreira de Almeida, como a própria Susanna Wesley, ela nasce também nesse período, né? A mãe de John Wesley, e tantos outros como também o Jacob Spener, o Augusto Frank, são homens maravilhosos que Deus usou no momento que a igreja estava atravessando a reforma protestante para firmar os passos de uma igreja viva e liberta que temos hoje. Este homem morreu numa cadeia, sofreu muitos anos, quando sai não consegue desfrutar a vida porque morre em seguida. Só o céu vai nos dizer o resultado da vida deste homem. E a sua morte foi uma sementeira para um evangelho mais forte. Aqui está John Bunyan. Morreu com ele a sua vida, mas não o seu legado. O seu legado ainda está tocando em nossos corações.